Bom, gente, então a videoaula aqui para o pessoal T01 do Senac Ribeirão Preto. Essa videoaula é sobre um script de mapeamento de pastas compartilhadas. Bom, em primeiro lugar, a gente vai demonstrar aqui que eu tenho, a gente já montou inclusive as nossas pastas, já estão aqui. Para que eu tenha certeza que está compartilhado, vou verificar aqui através do comando localhost. Eu também já tenho a pasta dados compartilhada, né? E aí lá dentro eu tenho as minhas outras pastas que já estão devidamente com as suas permissões NTFS, ou seja, isso para cada usuário aparece somente uma pasta. Bom, aqui então eu vou criar um script de mapeamento para facilitar a vida do usuário, correto? Por quê? Porque senão o cara você vai ter que explicar para o cara o quê? Ó, você vai ter que digitar no barra barra 192.168.01 barra não sei o que para ele poder salvar o arquivo. Para um cara que está acostumado a salvar nos meus documentos, isso vai ser falar grego com ele. Então, a ideia é o quê? Criar um script para que já crie uma unidade de rede para essa pessoa, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que na estação dele, vou entrar aqui na minha... deixa eu colocar aqui como Financ aqui. Na estação, no diretório dele aqui, no Windows Explorer dele, já vai aparecer a letra que você quer, tipo F, G, sei lá qual, já com o mapeamento correto. Então você vai falar para o cara, ó, você consegue salvar dentro do F, dois pontos? O F, dois pontos, é a pasta dele lá dentro do servidor. Tá? Então isso vai facilitar bem a vida para o usuário. Bom, característica desse mapeamento, né? Na verdade, esse mapeamento eu posso fazer de várias formas. Tem gente que muda o caminho dos meus documentos para o servidor, né? Que também é possível fazer. A gente vai ver aqui o script como era feito desde o 2000 Server. No 2008 Server também tem outras formas de fazer, mas a gente vai fazer através de script de arquivo batch mesmo, tá? Então seria a mesma coisa que eu viesse aqui no servidor e mapear a unidade de rede lá para o cara, correto? Bom, o que acontece? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu só consigo mapear uma unidade de rede cuja pasta ela está compartilhada. Eu não consigo mapear uma unidade de rede onde a pasta não está compartilhada, mesmo porque o usuário só enxerga uma pasta via rede se a pasta tiver compartilhada, certo? Então, eu vou, no nosso caso, então, a única que acaba me sobrando é essa pasta dados que a gente já viu, que é a única, cadê ela? Está aqui, né? É a única que está compartilhada, as outras lá dentro não estão. Então eu vou ter que compartilhar, mapear, desculpa, a pasta dados, certo? Como a gente já discutiu isso em outras aulas, existem algumas configurações de GPO que são divididos em mais de uma etapa. Não é só entrar lá no gerenciador de grupo, lá de diretiva de grupo, e fazer a configuração lá. A gente fez, por exemplo, papel de parede, que você tem que configurar algumas coisas antes. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou ter que mapear alguma coisa antes, né? Vou ter que criar um script e depois, via GPO, falar para o Windows executar esse script, correto? Bom, que acontece? Eu vou fazer um script que a gente faz muito tempo, que tem alguns comandos, aqui alguns comandinhos DOS, para quem sabe alguns comandinhos DOS é hora de aplicar aqui, é muito bem-vindo.
E basicamente eu vou utilizar aqui no DOS alguns comandos da turma do net, né? Então aqui, ó, o que acontece? Eu tenho vários tipos de comandos que complementam esse grupo de instruções net, tá? Então eu tenho netconfig, netfile, netgroup, eu tenho várias coisas, netstop, netstart, né? O que a gente vai utilizar para mapear uma unidade de rede é o netuse, tá? Então eu tenho aí que usar o netuse. Bom, como é que é o script do netuse? O netuse, basicamente, ele me fala o seguinte, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Então, o script do netuse aqui. Essa primeira net espaço use, esse primeiro parâmetro é a letra que eu quero que apareça lá para o cara. Então, se eu quero que apareça a unidade F de faca para o cara, é aqui que eu coloco a letra, né? Se eu quero que apareça a letra X, é aqui que eu coloco. Só um detalhe aqui, para você ficar atento, não coloque letra muito próxima, né, assim, da D, E. Por quê? Porque dependendo do cara, eu tenho um pendrive que monta a letra, outras unidades de disco que monta a letra. E isso pode chocar com a minha letra de unidade de rede, tá? Então, o interessante é que seja sempre depois do F, para que você fique tranquilo para não chocar isso com uma outra letra por um pendrive, por exemplo, certo? Aqui eu dou um espaço da letra para onde eu quero, né? Lembrando que aqui, por exemplo, se for x 2 pontos, eu vou ter que colocar os 2 pontos, né? Daqui a pouco eu vou colocar o exemplo. Espaço, barra invertida, o IP do servidor ou o nome, tanto faz, tá? Na verdade, o IP ou o nome da máquina que é o servidor de arquivo, né? De repente não é o seu servidor de rede. Barra compartilhamento, certo? O seu compartilhamento, que no nosso caso aqui, no nosso exemplo, vai ser a pasta dados, tá? Pronto, esse é o comando que eu vou criar esse script para mapear automaticamente essa letra de unidade em todos. É importante dizer também que a gente aqui se deu bem porque a nossa pasta que está compartilhada é a dados. Então, eu vou fazer um script de mapeamento só, para todo mundo. E aí, quando o cara entrar aqui, ele vai ter para ele só a pasta dele para ele acessar. O que poderia ser feito é compartilhar cada um a sua pasta, só que aí eu teria o problema de ter que criar mais scripts para cada setor diferente, porque aí a pasta compartilhada não seria a mesma. Conseguiu entender o que eu estou falando? Não seria a mesma pasta. No nosso caso aqui, como eu estou mapeando a pasta dados, essa vai ser a mesma para todos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou já exemplificar aqui, né? Netuse, tá? Vamos supor que eu queira que seja a letra S, por exemplo, tanto faz, isso é você que escolhe. 2 pontos, espaço, e é muito importante o espaço, senão não dá certo. Barra, eu vou colocar aqui que o meu chama servidor, barra dados. Pronto, é esse o comando que eu vou ter que salvar nesse arquivo, tá? Esse comando é ele que vai me dar a possibilidade de, quando executado pela GPO, mapear a unidade de rede pelo usuário. Tá certo? Bom, então eu vou pegar aqui e vou apagar isso aqui.
Poderia ter vários comandos aqui, poderia copiar arquivo, poderia mapear datas, enfim, aqui nessa nossa videoaula aqui, a gente está focando só no mapeamento. Mas via script, eu posso fazer várias coisas, viu, pessoal? Eu posso ter muitas coisas que podem ser executadas nesse momento aí, quando o cara fizer o... Eu vou fazer através de logon, mas pode ser também através de logoff, como, por exemplo, apagar arquivo temporário, fazer alguma limpeza na máquina do cara. Eu tenho coisas, criar ícone na máquina do cara, eu posso fazer também, enfim, tá? Bom, agora, a questão de salvar é um outro momento, tá? Por quê? Porque eu tenho que salvar de uma forma que o Windows possa executar. Se eu salvar somente como TXT, o Windows não executa, tá? Esse arquivo ele tem que ser o que a gente chama de execução de lote. O Windows tem que enxergar que é um arquivo desse tipo, ele abre o arquivo e executa o que está lá dentro, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não pode deixar que seja TXT, porque o TXT não vai dar essa possibilidade. Então, melhor forma para você fazer, coloca aqui todos os arquivos, vou criar aqui mapeamento.bat, que é uma das extensões, é o famoso arquivo BAT, né, ou BAT, cada um chama de um jeito. É uma das extensões que me dá a possibilidade de ser execução de lote. Você vai ver que o íconezinho dele fica até diferente, tá? Então, beleza, eu vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui nos documentos por enquanto, mas não vai, esse arquivo não vai ficar aqui, tá? Nós vamos jogar em outro lugar. Então, salvei esse arquivo. Posso fechar aqui tudo, tá? Vou abrir aqui o Windows Explorer. Então, ficou aqui dentro dos meus documentos. Olha só como ficou o íconezinho dele aqui, ó. Totalmente diferente, tá vendo? Não é um arquivo TXT. Se eu clicar, ele vai executar e ele vai mapear uma unidade de rede, certo? Você quer ver isso funcionando? Se você olhar aqui, eu não tenho a unidade S, tá? Se eu vier aqui e executar esse comando, você viu que ele abriu e fechou, eu clico agora no meu computador, a unidade S aqui. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ele executou o que está lá dentro, está perfeito, está tudo funcionando. Se nesse momento você testar e não mapear, tem coisa errada. Ou está sem compartilhar pasta, ou o caminho que você colocou não está certo, ou o comando não está certo, né? E aí, nesse sentido, vou desconectar aqui, qual que é a dica? A dica é você abrir aqui, ó, editar, e aqui no final você dá um pause, porque ele sempre dá uma mensagem no final. O pause, ele vai segurar a mensagem. Se eu der um pause aqui, ó, o que que ele vai fazer? Vou dar um salvar, ó, ele para. Então ele fica esperando aqui uma intervenção do usuário. Lógico que isso não vai ficar assim, o usuário não vai ter que colocar nada. Só que para você testar, para ver qual que é a mensagem de erro que ele está dando. Isso é interessante, para você saber se é comando que está errado, se é caminho que está errado. Vai sempre aparecer um comandinho aí que pode, uma mensaginha, melhor dizendo, que pode te ajudar nesse momento. Acertou? Acertei. Então você volta aqui, edita e tira o pause, tá? Então tá feito aqui. Beleza. Então estamos já a primeira parte quase terminando. O que que falta fazer nessa primeira parte? Eu preciso colocar esse arquivo de mapeamento de execução de lote para que numa pasta compartilhada para o usuário poder chegar e executar isso via rede. É igual a configuração da diretiva de grupo.
Oh, desculpa, a diretiva de papel de parede, certo? Então, o que, que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que não ia ficar aqui essa pasta? Eu vou jogar numa pasta compartilhada. Na verdade, você pode fazer uma pasta compartilhada e jogar esses scripts. Por padrão, a Microsoft já tem uma pasta compartilhada que é mais ou menos para ter essa funcionalidade de ser container de script, que é o NetLogon, tá? Então, o que, que você faz? Vou copiar aqui, eu já tenho aqui, não tem o localhost? Aqui, o localhost. Aqui, ó, o NetLogon, ó, tá aqui. Já está compartilhada, com a permissão correta, é só eu vir aqui e vou jogar o meu arquivo aqui dentro. Tá vendo? Então, eu já criei o arquivo, salvei e joguei ele dentro do NetLogon. Voltando a repetir, você pode criar uma pasta e compartilhar ela. É que o NetLogon já é uma pasta da Microsoft que tem também essa funcionalidade. Tá? A primeira parte, pessoal, já está pronta. Já finalizou. Qual que é agora, então, a segunda parte? Eu indicar para o Windows aonde eu primeiro habilitar essa diretiva, né? Essa seria a primeira parte. A segunda parte, qual que é? É falar qual que é o caminho onde se encontra o arquivo, tá? Então, aqui nesse caso aqui, eu estou com umas pastas aqui, eu vou executar aqui tá tudo bagunçado essa minha máquina virtual aqui, mas eu vou executar aqui no domínio, tá? Para a gente poder testar. Então eu vou vir aqui, ó, editar. Esse caminho que a gente já está acostumado a fazer, né? Sem nenhum problema. Eu tenho aqui as configurações de software, de Windows e de diretivas que a gente já está acostumado também a fazer. O que a gente vai fazer é aqui, ó, configurações do Windows, ó, os scripts aqui, ó, logon e logoff. Olha que fácil que é. Então eu vou vir aqui no logon, olha lá, ó. Logon é um script de logon ou é um script de logoff? É de logon. Então eu vou vir aqui, adicionar. Aqui eu vou dar o caminho do arquivo e o arquivo. Então o que, que eu vou fazer? Ó? Servidor barra netlogon barra mapeamento.bat. Aqui o parâmetro de script, eu não preciso fazer nada. O que, que esses parâmetros de script? Se fosse uma instalação silenciosa, um barra S, barra P, barra T, qualquer parâmetro que complementaria essa minha instalação, no caso o meu script. No nosso caso a gente não tem nenhum desses. Então é só dar OK, aplicar, OK, né? Que já está pronto, certo? Só isso, não tem que fazer mais nada. Já fiz o arquivo, já joguei numa pasta, né, compartilhada, já indiquei onde é que é e agora é só testar. Então eu vou vir aqui no meu usuário, tem que fazer o logoff. Então eu vou criar aqui, tá no Financ, né, 1, 2, 3. Então, teoricamente, aqui agora, quando eu executar... Peraí. Deu erro. Aí, peraí. Essa máquina... Ah, gente, eu acho que eu troquei essa minha... Eu tirei do domínio, tá? Então, peraí, ó. Eu vou fazer o quê? Eu acho que eu tirei do domínio, mesmo sendo o mesmo nome, eu tirei essa... eu troquei esse domínio, tá, gente? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no servidor mesmo, tá? Eu vou fazer o logoff. Aqui no domínio dá certo também.
aqui, olha lá, está mapeado, certo? Deixa eu só, então, o que que eu vou fazer? Vai demorar um pouquinho, né? Logicamente, isso aqui também está sem coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um stop aqui na videoaula, vou botar essa máquina no domínio de novo e a gente finaliza mostrando essa estação mapeando a unidade certinho, tá ok? Então, até daqui a pouco. E não tem o stop.